Glória a Deus. Vamos lá. Vocês estão aprendendo alguma coisa no primeiro horário? Foi bom? Tá ficando claro para vocês? Sim ou não, gente? Você já entra nessa sala devedor a mim. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então você tem que me amar. E já era, meu querido. Às vezes nós vamos desconstruir algumas coisas aí, mas vamos construir outras, né? Fique tranquilo que não vai ficar nada para trás. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 46. Vamos terminar esse pedaço para me entrar em outra. Isaías 46. Tá ótimo, pode deixar aí. Obrigado, meu irmão. Isaías 46, versículo 9. Aleluia. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu gosto desse texto aqui, porque eu vou fechar tudo aquilo que eu estou dizendo a respeito de propósito, né? De que Deus já te viu antes da fundação do mundo, Deus projetou você. Por que eu estou colocando isso? Porque isso é um fundamento para você viver uma vida de fé. Porque se você não acreditar que você foi gerado na eternidade, de nada vale você crer agora. Porque senão você vai ter que escrever a sua história. Amém? A nossa vida não é um papel em branco que você vai escrevendo o que você quer. A nossa vida são dias escritos no livro da vida, que foi previamente estabelecido pelo seu Pai. E cabe a eu e a você obedecer e entender isso. Tá bom? As perguntas que geram numa aula como essa, numa conversa franca, se eu posso usar essa expressão como essa, é: pastor, então como é que eu descubro o meu propósito? Como é que é esse negócio? Será que eu estou vivendo minha vida inteira sem saber, sem entender? Eu não vou conseguir te dar todas as respostas. E também não é o meu interesse aqui revelar para você o profundo escondido, apontando o dedo: você é isso, você é aquilo. Não, eu tenho a obrigação de te mostrar quem é a palavra. E você se encontra nela. Quando você se encontrar na palavra, está tudo certo. Amém? Então, olha só. O profeta Isaías disse, e eu quero usar esse texto aqui, eu quero sugerir esse livro para você ler. Esse livro, quando eu o li, ele abriu o meu horizonte temporal daquilo que é entendimento de cristianismo. Esse homem que escreveu esse livro é um cara que viveu alguns anos, 20, 30 anos à nossa frente quando ele escreveu esse livro. Chama-se Myles Munroe. Não sei se você já ouviu ou já leu alguma coisa de Myles Munroe. Mas esse cara, ele estava pregando algo que tem muitos pregadores começando a pregar agora. Ele estava pregando isso há 30 anos atrás. O cara teve uma percepção de reino incrível. Porque o que Jesus veio fazer na terra não foi, pasme você, não foi simplesmente criar uma igreja. O que Jesus veio fazer na terra é estabelecer um reino. E quando ele estabelece o reino, ele precisava de uma instituição que representasse o reino e fizesse o reino. E essa instituição é chamada igreja. Então, o princípio básico que Jesus veio na terra é fundar o reino. E para que esse reino pudesse acontecer, ele estabelece a instituição que faz a gestão do reino. Igreja. Então, nós somos igreja, porque nós estamos aqui para expandir o reino. E o reino é Cristo. Agora, nesse reino, ele não é movido por dinheiro. O reino é movido por justiça, paz e alegria no Espírito.
Porque o reino não é visível. O reino é aqui que está dentro. E se a sua perspectiva for o que está fora, você vai buscar coisas naturais e vai perder a essência do que é sobrenatural. Então, Myles Munroe escreveu esse texto aqui. Ó. Ele diz assim: Deus sempre começa do fim, anunciando no começo. Ou Deus nunca começa nada sem antes ter terminado tudo. Se você tem uma frase para anotar dessa aula, anote isso. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado tudo. O que é que espera você anotar ou posso falando? Não o quê? Deus nunca começa nada sem antes ter terminado tudo. Essa é a frase de Instagram. Tira uma foto minha e coloca lá. By Anderson Laigner. Eu estou copiando de Myles Munroe. Vou dar o crédito a ele, né? Então vamos lá. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado tudo. Ok. O nome do livro não falei, né? Não falei o nome do livro, gente. A Ideia Genial de Deus. O nome do livro. Myles Munroe. A Ideia Genial de Deus. Esse livro é fantástico, fantástico. Se você ler durante essas aulas, depois você me fala. A Ideia Genial de Deus. Myles Munroe. Escreve Miles, que é M-Y. M-Y-L-E-S. Miles. Munroe. Posso? Vamos junto aqui comigo? Ok. Vamos lá. Quando existe a necessidade de se criar alguma coisa, ela sempre vai nascer de um problema ou, de fato, de uma necessidade. Pensa em um músico poderoso que toca um violão poderosamente e tem uma voz ungida para ministrar. Como é que o cara ia utilizar o microfone e tocar um violão para cantar, se o violão utiliza das duas mãos? Então, em algum momento da história, ou uma pessoa percebeu uma necessidade, ou seja, existia um problema. Qual era o problema? Um músico que toca ou teclado, ou um violão, ou um baixo, ou qualquer outro instrumento que utiliza as duas mãos, ele não poderia fazê-lo e cantar se não tivesse um microfone que pudesse expandir sua voz. Então, existia um problema e alguém pensou na solução do problema. E qual era a solução daquele problema? Cria, então, um pedestal. Ele vai colocar o microfone no pedestal, suas mãos estão livres, ele pode tocar o instrumento e a sua voz vai ser ouvida por todas as pessoas. Ou seja, o pedestal está cumprindo um... Qual é o propósito do pedestal? Segurar o microfone. Agora, se eu pego esse pedestal e vou bater um prego, ele vai funcionar? Não? Vai? Você quer atrapalhar minha aula? Repete, ele vai funcionar? Vai machucar e todo, né? Mas vai. Nós vamos continuar nós dois. Você pregaria um prego com um pedestal? Porque não é adequado para isso. Ele não foi criado para isso. Então, se a gente não entende o motivo pelo qual foi criado, eu vou tentar fazer qualquer coisa e qualquer coisa pode me machucar. Que isso? Do que é feito esse pedestal? Me fala 4 coisas do que é feito esse pedestal. Só 4. Plástico. Metal. Borracha. Parafuso. Parafuso? Parafuso. Tá certo. 4 coisas. Então nós falamos plástico, vamos lá. Plástico, metal, parafuso e borracha. Pode ser? Então vamos lá. 4 coisas que ele foi feito. Vamos lá? Plástico. Metal, parafuso e borracha. Ok, mais uma vez. Plástico, metal, parafuso e borracha. A última vez. Plástico, metal, parafuso e borracha.
Então esse aqui é o pedestal que já contém todas essas matérias-primas. Pode ser assim? Então ele está aqui pronto. Deus começa a fazer o pedestal daqui, porque ele entende o que precisa para ser feito e qual o propósito que ele vai ser criado e como ele atende tudo. E a partir do momento que ele viu tudo acontecendo aqui, é que ele começa a fazer o caminho inverso para chegar no dia que ele cria. Ok. Vamos comigo. Está aqui o pedestal pronto. Deus começa a criar o caminho para que ele se torne aquilo que ele planeja. Amém, amém. Tá certo? Aqui ele vai colocar os parafusos disponíveis. Aqui ele vai colocar a borracha disponível. Aqui ele vai colocar o plástico disponível. E aqui ele coloca o metal disponível. Aqui ele projeta. Mas ele não começou aqui. Ele começou lá. Então, quando você nasce aqui, Deus não te vê aqui. Deus te vê lá. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado tudo. Agora entenda, se isso não exigir fé da sua parte, nada vai funcionar. Porque quando você nasce, você vai começar a sofrer várias influências de ensinos da sua família, da escola, do seu aprendizado, das suas experiências. Isso vai formando você. Mas vai chegar um momento em que você tem que parar tudo e perguntar para o seu Criador: o que eu nasci para ser? É simples. Porque quando você entende o porquê você nasceu, o caminho do seu sucesso já está traçado. É o que Deus falou com Davi. Todos os seus dias foram escritos no meu livro, cada um deles, porque o plano que eu tenho para você é de paz. Davi, eu te vejo lá na frente. Aleluia. Então eu nasci. E eu começo a trilhar o caminho. E à medida que eu trilho esse caminho, vou passar. Chega nas minhas mãos um monte de cano, de metal. Mas eu não tenho o plano todo. E aquilo parece que não tem muito sentido. Mas eu recebi de graça. Por quê? Porque quando eu estou no caminho trilhado, traçado por Ele, tudo que eu faço é crer. E porque eu crio, eu recebo. Por quê? Porque eu recebo, porque já fez antes de eu nascer. Não. As influências que chegam na minha vida me fazem decidir o contrário. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele traçou a minha vida, ele criou o plano, ele estabeleceu os recursos, ele fez tudo para mim, ele me deu o direito de escolher viver isso ou não. Ele não me impõe aquilo que ele me fez para ser. Oh, aleluia. Isso é a maior prova da soberania de um Deus que é amor. Ele diz para você: vou colocar você num lugar seguro, vou te dar todo o recurso, vou fazer um plano para você. Ele coloca você dentro de uma casa, coloca tudo na casa que você precisa para viver os seus melhores dias, tranca a porta por dentro e te dá a chave. Aí você pensa, aqui não está legal. Aí você abre a porta e vai querer viver a sua vida. É assim que as pessoas decidem. Por quê? Porque quando eu sofro as influências, eu começo a trilhar esse caminho. O meu caminho está aqui, ok? Mas as minhas decisões me levam para cá. Aí eu vou querendo fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Não, eu vou tentar isso porque eu acho que é melhor. Aí eu vou buscar nesse caminho porque eu ganho mais dinheiro, eu vou ter mais segurança. Aí eu vou fazer um concurso público porque me dá estabilidade. Aí as minhas decisões são baseadas nas minhas experiências ou na influência que eu tenho, e não naquilo que ele me formou para ser. Aí a responsabilidade do resultado deixa de ser daquele que te criou e passa a ser sua. Verdade, obrigado, gente. Graças a Deus eu falei a verdade, né? Eu acho legal porque quando essa verdade cai na gente, tem jeito não. Ela vai destravando dentro de você. Aí você fala, caramba, é isso. É isso. Por que as pessoas vivem frustrados? Porque são responsáveis pelos seus próprios resultados. E aí quando o resultado sai diferente daquilo que ele esperava, ele culpa quem? Deus. Deus, onde é que o senhor está? O senhor me abandonou, você esqueceu de mim. Não, não é possível que Deus não está vendo isso. Não, Deus está vendo. Mas Ele está vendo inclusive a sua desobediência. Aleluia. Bom, vou voltar.
A beleza de todo esse projeto é que, independente do caminho que eu queira traçar, o caminho que ele planejou, ele não volta atrás. Os planos que ele preparou, ele não volta atrás. A única coisa que pode voltar atrás é você. Parar de tentar acertar do jeito que você acha e voltar para o caminho e dizer, estou aqui de novo, vou começar de novo. E aí todo o caminho que você tem pela frente continua do mesmo jeito, os recursos do mesmo jeito, e ele te amando do mesmo jeito, falando com você, vem filhão que eu estou aqui para te amar e para te esperando. Os seus erros do passado não mudaram os planos de Deus a teu respeito. Se você errou lá atrás, para! Deus é imutável. Ele não vai sofrer variação porque você está variando nas suas decisões. Ele é perfeito. Pensa em Paulo. Paulo, ele sempre trabalhou nos caminhos? Não, ele foi um perseguidor da igreja. E você acha que Deus escreveu aquilo? Porque, vou pegar a frase da irmã. Porque Deus permite. Como Deus permite? Vamos trabalhar isso? Vamos entender isso melhor? Essa frase, ela é dita de uma maneira assim, Deus permite. Ok. Seu filho pequenininho, 2 anos de idade, filho de 2 anos, já está andando há mais ou menos 1 ano, tudo é novo para ele. Seu filho vai ver uma tomada na beirada da sua parede, ele vai fazer o quê? Ele vai enfiar o dedo. Porque é novo. Mas você, papai e mamãe, que está vendo seu filho lá, com o dedo esticado em direção à tomada, você vai deixar ele tocar na tomada? Não, você vai tirar ele. E vai falar com ele, filho. Não. É histórias? Para a escola? Aleluia. Deixa eu fazer um joinha aí para você fazer, só. Você não aguenta eu, não. Eu sou assim mesmo. Filho, não vai na tomada. Vai te provocar dano. Aí você coloca o filho de novo, você vira as costas, onde é que o menino vai? Na tomada. Por quê? Porque na hora que você disse para ele não, aguça nele uma natureza de rebeldia. E de onde vem isso? De onde vem? Do capiroto. Do Satanás, cramunhão safado, bicho vermelho de rabo. Antes de Adão, ele se rebelou contra o próprio Deus. Eu vou subir lá no céu, vou dividir o reino. Eu vou ficar na banda norte, eu vou ficar no sul. Eu sou igual a ele. Então isso, infelizmente, está na natureza humana. O nosso corpo ainda vai carregar isso. Por quê? Porque o nosso corpo não foi glorificado. Ok? Então o menino vai lá de novo. Você para ele, pega na segunda vez. Vira as costas. Na terceira vez, você solta, o menino vai para onde? Lá de novo. Na tomada. Mas agora você não viu. E ele meteu o dedo na tomada. Pergunto, você permitiu? Não. Ou foi a desobediência dele de experimentar o que não pode? Então por que você fala que Deus permite você andar fora do caminho? A frustração foi porque ele permitiu você passar por isso. Aleluia. Vai falando Jeová. É porque a gente quer encobrir a nossa desobediência, de andar fora do propósito. E aí justifica que ele permitiu. Agora, se os planos dele são de paz, como ele pode permitir algo dano na tua vida? Não faz sentido. Para mim não faz nenhum sentido isso. Vamos lá. Então, se eu volto aqui, os planos que o Senhor tem para você, ele independe do time. O time é você que define. Então, se você para e entende que não está dando nada certo, é porque você está no caminho errado. Para, volta para trás e tome as decisões certas aqui em direção ao que você foi criado para ser. Porque à medida que você for andando em fé, porque essa vida é uma vida que tem que ser vivida em fé. Porque você não vê o final todo. Ele vai te dar flashes. Mas para que ele te dá flashes? Para você entender que o caminho está certo. Independente do processo, o final é aquele que está te mostrando. Oh, aleluia. Então, olha só, para isso aqui e observa. Porque você tem que crer que o recurso que você precisa para cumprir aquilo já está disponível.
Você não tem que esperar chegar o recurso. Você tem que andar em fé sabendo que ele vai se manifestar. Pastor, isso é difícil demais, mas alguém falou que é fácil? Em algum momento eu disse que é fácil isso? Não, não falei. Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que seja o correto. Olha aí, aleluia. Aleluia. Pergunto. Eu vou falar. Eu vou falar e vou soltar tudo que tem direito. Não vou deixar passar nada. Eles vão ficar com raiva de mim. Mas, você me deve amor mesmo? Se Deus falasse para José que ele ia chegar a ser o governador do Egito e mostrasse os planos e os processos que ele ia passar, não porque Deus queria, mas pela desobediência dos irmãos, ele toparia? Não. Então por que você quer ver tudo? Deus não tem interesse em mostrar. Agora entenda. As dificuldades e os problemas que você vai viver no processo para chegar onde Deus te vê, não necessariamente vem dele, mas pode vir das pessoas que você compartilha aquilo que está no seu coração. Porque não foi Deus que jogou José, foi os irmãos. Aleluia. A vida de fé exige de nós uma compreensão exata daquilo que Deus tem para mim. Porque se eu não entendo, vai ser difícil eu suportar as pressões dos processos. E se eu quero chegar onde eu preciso chegar, eu preciso passar pelas pressões e não ser sucumbido por elas. Porque em meio às pressões eu sou sustentado. Em meio às pressões, as mãos dele estão comigo assim, porque ele diz assim, aleluia. Ele diz assim para mim, mesmo que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Mesmo que o fogo possa afetar você, nenhuma roupa vai ser queimada, porque eu tenho você na palma das minhas mãos. Agora precisa ser crente para crer. Para acreditar e confiar nisso. É por isso que o fundamento da fé nos move de uma maneira completamente diferente do que a lógica humana vai. Ela vai chocar com muitas coisas que você precisa de tomar decisões. E aí a gente precisa crer que aquilo que eu estou vivendo é o plano. Mas se eu não creio, eu sou facilmente abatido, porque é no nível de conhecimento que você é pego pelas artimanhas de Satanás. O meu povo perece por falta de conhecimento. O diabo vê você como uma presa fácil quando ele identifica que você não sabe quem é aquele que te criou. Porque se você sabe, ele não pode em você. Porque a Bíblia diz assim, esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E aquele que nasceu de Deus, o maligno, não faz o quê? Não toca. Peraí, está escrito. Por que o maligno não pode tocar? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor, quem está? Quem está ao nosso redor? Quem, gente? Os anjos. Eles fazem o quê? Vem cá, anjo. Vem cá, anjo. Aleluia, ó. Fica aqui comigo, senhor. Vocês vão me servir. Isso. Os anjos. Onde eu vou andando, os anjos estão. Não, você não segura não, anjo. Você tem que me proteger. O anjo segura não, o anjo protege, rapaz. Enquanto eu estou andando, eu estou crendo que os anjos estão ao meu redor. Porque a Bíblia diz. Eles acampam, eles não saem. Acampar é permanecer, acampar é ficar. Onde eles acampam? Ao meu? Protegendo e guardando aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, os anjos estão te acampando, estão te protegendo. E a mesma Bíblia diz assim, mas o diabo anda ao redor. Por que não chega ao redor? Porque eles estão protegendo. Se os anjos estão aqui, o diabo não acessa onde eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Ele só pode andar ao redor fazendo barulho. Porque não acessa, ele fica bramando como se fosse um leão fazendo barulho. Para quê? Para que eu, para falta de conhecimento, ignoro aquele que me guarda. E aí eu me torno uma presa fácil para ele. A minha falta de conhecimento. Eu deixo os anjos e falo assim, pronto, vem cá lutar comigo, diabão. Quando isso acontece, o diabo olha para você e fala assim, ganhei.
Porque não entende quem ele é. O que aquele do céu fez por ele. E aí você se torna presa fácil pela falta de conhecimento. Porque enquanto você está aqui, você está guardado. Você está protegido. Você está suprido. Porque os anjos acampam ao redor. E vou dizer uma coisa. Os anjos, quando eles vêm para servir. Não, gente. Eles vêm para trazer o que você precisa. Porque a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que vão de herdar a salvação. Amém, glória Senta a lá. Deus. Pode sentar, obrigado. Então eu vou crer nisso ou não, gente? É fé purinha. Então, se eu não vivo nessa perspectiva, eu vou viver sabendo que eu posso sair daqui e ser assaltado. Foi, rapaz, nenhum ladrão vai assaltar a mim, não. Conversa, vai assaltar outro que quiser. Mas a mim, não. Não vou entrar naquele lugar, não, que vão roubar meu carro. Vai roubar o carro de outro, mas o meu não rouba. Ou eu vou crer no que a palavra diz a meu respeito, ou não, irmãos. Eu vou viver na perspectiva humana. É simples. Mas de tão simples é poderoso. Só que eu preciso chegar nesse nível. E eu preciso crescer junto com você para isso. Porque enquanto você acreditar e falar aquilo que você está querendo viver naturalmente, Deus não tem responsabilidade com aquilo que é natural. Porque Ele não é natural. Deus se responsabiliza com aquilo que é sobre. Entendeu? Tá bom assim? Ok. Então, por que a gente tem que estudar a fé? Por esses motivos, para que a gente possa entender o nosso propósito. Então, eu vou fechar esse propósito aqui agora, dizendo para você o seguinte. Agora, pastor, como é que eu vou saber o propósito? Bom, quem constrói algo, escreve um livro chamado Manual de... Quando você vai comprar sua televisão de 75 polegadas, colocar na sua sala bonita... Pega duas aí, então você me dá um de presente no final. Você compra aquela caixão daquela televisão, chega lá na tua casa, a única coisa que você quer é pôr ela para funcionar, é ou não é? Aí você tira a televisão da caixa, você pede a esposa, o filho, ajuda aqui, é grandão, você não consegue, aí tira aqui a caixa, aí você pega a televisão, coloca no sofá, pendura ela na sua parede, e aí vem 2 saquinhos dentro daquela caixa. Um saquinho contendo o controle remoto e 2 pilhas. E um outro saquinho contendo o manual de instrução. Eu estou falando para crente. Quem é que lê o manual de instrução todo antes de fazer a televisão funcionar? Deixa eu ver. Não, peraí, gente. Tem gente que tem. Existe uma estatística. Alguém aqui? Ué, essa estatística falhou nessa sala. Você não lê. Ok, você joga. É possível que o manual de instrução suma no segundo dia. Você nunca mais vê ele na tua vida. Mas você pega o controle, mete a pilha lá dentro e começa. Puf, puf. Essa tecla. O que essa tecla faz? Deixa eu ver. Pum, vai dar tela azul. Aí você tem que desligar a televisão e ligar de novo para ver o que funciona. Ou seja, quando você não lê o manual de instrução, você vai querer fuçar para saber se dá certo. Enquanto o fabricante vai te dar todas as dicas para você apertar a tecla que você precisa para acessar o recurso que você quer. Porque quem conhece melhor aquilo que foi fabricado é o seu próprio fabricante. Então, quem te criou, escreveu o manual de instrução. Aqui está o manual de instrução. Mas o crente não leu o manual de instrução, fica fuçando a vida para saber o que foi feito para ser. E aí você vem para o Rema e paga para ler a Bíblia. Coisa que você não fazia na tua casa de forma sistemática. Não faz. E eu quero ver se você está lá na tua casa, segunda, quarta e sexta, de 19h45 às 22 horas, lendo a Bíblia. Não, obrigado pela sua sinceridade. Eu gosto disso. Então você paga a mensalidade do Rema para ler a Bíblia. Mas quando você lê essa Bíblia, debaixo dessa atmosfera, aí as coisas estão acontecendo com você. Porque não é, entenda, por favor, entenda, não é só a palavra, o poder dela,
É a unção que eu carrego, é a unção que o Espírito está fluindo aqui, é a unção na obediência da visão, é tudo isso tocando você de uma forma grandiosa que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Mas quando você sai por aquela porta, você sai com o peito estufado, falando assim, eu entendi agora, oh aleluia. Glória. Mas se você não quiser ler a Bíblia, Deus criou o SAC, serviço de atendimento ao crente. Vai orar, irmão. Vai direto com ele, comunicação direto. Vai orar. Ore. Pergunta para ele. E aí, papai, o senhor me formou para ser o quê? Pergunte, gente. Agora, além de escrever o manual de instrução e fazer a linha direta do SAC, ele ainda falou assim, rapaz, se ele não ler o manual e nem orar, eu vou fazer o seguinte. Eu mesmo vou morar dentro. Porque sou eu que fiz. Então eu construo e habito dentro. Para que ele tenha 0% de chance de errar. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Seria tudo tão simples se a gente parasse para ouvir Ele. Porque Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. O Espírito Santo sabe todos os seus dias, porque quando você foi concebido, Ele estava junto com o Pai. E Ele viu o que o Pai escreveu. E o que Ele está fazendo aqui em você? Fazendo você viver os seus melhores dias, que o Pai preparou para você. E o que é o Paracletos? É aquele que te sustenta em todo o tempo, é aquele que te guia a toda a verdade, é aquele que te mostra o dia de amanhã, porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele está dizendo para você, filhão, fique tranquilo, não é o que você está vendo hoje que você vai chegar no final, é o que está aqui preparado para você. Tem uma mesa posta, venha. Glória a Deus. Deus é perfeito. Por que a gente ainda erra? Porque a gente ignora as 3 coisas. A gente não lê o manual. A gente ora pedindo o que já é nosso e não perguntando o que eu tenho que fazer. As nossas orações é muito mais pedindo o que eu já tenho. Que eu já tenho. E a gente ignora o Espírito Santo. A ponto do Espírito Santo falar na Bíblia que ele tem ciúmes de nós. Por quê? Porque o que ele deseja é um relacionamento. Aí a gente se relaciona mais com as coisas externas do que ele que está dentro. Aí eu sou guiado mais nas necessidades externas, naquilo que eu preciso fazer. Glória a Deus pela sua alegria agora. Eu fiquei feliz demais. Mas a gente tem 100% de chance de acertar. Porque ele colocou todas as possibilidades e viabilidades naquilo que ele me planejou e projetou a meu respeito. Amém? Então, se você ainda não chegou nesse lugar, e aí, o que eu nasci para ser? Para tudo. E vai perguntar ao Senhor. Vou te dar só uma dica. Quando Ele fez você, na eternidade, lembra que eu citei que Ele foi colocando a matéria-prima necessária para produzir isso aqui no caminho, na sua história? Então, o Espírito Santo, Ele está dentro de você com todos esses recursos disponíveis. Tudo que está dentro é seu. Então, se você entende isso, você não precisa ficar ansioso com alguma coisa que precisa chegar amanhã. Você só precisa crer que já está pronto. E que se não se manifestou, é porque você não chegou no final do processo para se manifestar aquela coisa. Isso não deve ser um motivo de frustração para você. Isso deve ser um motivo de continuar seguindo firme no caminho que o Senhor planejou para você. Isso tudo envolve só fé. Só fé. Você vai estar lidando o tempo todo com tudo que você não vê naturalmente. Os seus 5 sentidos não fazem sentido se você não ter a percepção daquilo que está dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. Posso fechar isso aqui agora? Partir para um outro ponto? Está tudo certo? Quando você chegou na Terra, você tem habilidades naturais que você sabe fazer, que você gosta de fazer e que te atrai, sem você nunca ter estudado. É aí que está o seu propósito. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer naturalmente? Ninguém te ensinou, mas isso te atrai. É aí que está o caminho do propósito.
A questão é que eu ignoro isso e transformo essas coisas em plano B. Porque talvez ela não vai dar o ganho que eu queria ter. Aí eu vou fazer uma coisa que vai me dar mais dinheiro. Deixa eu te falar, o dinheiro não te define. O que te define é o seu propósito. E se Deus criou você para ser uma cozinheira, seja a melhor cozinheira que Deus te criou para ser. Se Deus criou você para ser uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Pastor, mas eu sou dono de casa, não vou ganhar dinheiro não. Mas quem disse que você precisa de dinheiro? Porque se você, a dona de casa que cumpre o propósito de Deus e deseja uma casa nova para dar mais conforto para os filhos, ela não precisa trabalhar para ter não, Deus provê. Deus levanta alguém, constrói a casa e dá a chave, toma aqui é sua. Mas como assim? Não, porque Deus mandou te dar. Oh, meu Deus do céu. Eu estou falando é disso, gente. Parece loucura, mas é mesmo. Porque a gente não é acostumado a receber de graça. Vai receber um presente de alguém que você conhece no dia que não tem nada a ver com nós, não é seu aniversário de casamento, de aniversário, tem nada. Um dia comum e alguém chega para te dar um presente. O que você pensa? Essa pessoa está querendo alguma coisa. O que ela está querendo com... Olha a cabeça do ser humano. Porque o diabo colocou dentro de nós que esse negócio de dar não funciona. Eu preciso gerar a meritocracia para receber. Mas a graça divina não funciona com a meritocracia humana. A graça divina já funcionou com a meritocracia em Cristo na cruz do Calvário. Eu recebo pela fé. Mas quando eu peço as coisas para o meu próprio deleite, elas não vão chegar porque você quer ter. Você precisa entender qual o propósito para ter. Ok. Abra a tua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 2. Hoje é só o primeiro dia de aula, gente. Nós vamos ter 7 dias conversando. Você vai falar alguma coisa hoje, diretora? Vai no final? Nosso final vai ser 11h30, você está sabendo, né? Ai, Jesus. Abacuque 2, versículo 4. Eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo vai viver pela fé. Vamos de novo, o justo vai viver pela fé. Está escrito em Abacuque 2:4, não é isso? Está escrito na sua Bíblia isso aí? Tá, não está? Ok. Vai para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos 1:16. Quem lê para mim em voz alta aí? Porquanto não me envergonhe do Evangelho, Porque é o... porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, do judeu, E depois, assim como do grego. versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, então Paulo escrevendo aos Romanos, ele tem uma citação de Hebreus 2:4. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então significa que Paulo está concordando com aquilo que foi escrito por Abacuque. Quem vive pela fé? Quem vive pela fé? Agora abre comigo Gálatas. Gálatas, eu acho que é 3. Vamos lá, vamos abrir junto aí. Se eu não estou enganado no endereço aqui, vamos lá. Gálatas 3, falei 3? Verso 11, é isso aí. Gálatas 3, 11. Chegou lá? Vamos lá. É evidente que pela lei
ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, quem viverá pela fé? O terceiro versículo falando a mesma coisa. Quando a Bíblia repete o mesmo versículo, é porque ela quer ser ouvida de uma forma diferente. Paulo, escrevendo aos Romanos, escreve o mesmo versículo, e agora aos Gálatas escreve a mesma coisa. Agora abra comigo Abacuque, capítulo 10. Abacuque. Hã? Não é Abacuque não, gente. Eu falei Abacuque? Obrigado, irmão. Hebreus 10, gente. Não tem 10 Abacuque, né? Onde é que esse cara tirou 10 Abacuque, gente? Jesus. Hebreus 10, 38. Vamos ler o 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Bom, eu estou falando de fé o tempo todo, mostrando para você sobre tudo aquilo que está envolvendo fé. Eu falei de propósito, eu falei de conhecimento, eu falei de posição, sim ou não? Falei tudo isso hoje. Agora, o que está escrito na Bíblia é o seguinte: ele está definindo um grupo específico de pessoas que são habilitadas a viver pela fé. Só tem um grupo de pessoas, esse grupo é os justos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ok. Bom, se é o justo que vai viver pela fé, lá em Toronto, tem umas igrejas que ensinam que nós somos pecadores miseráveis e carecemos da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Não é isso? Existe esse ensino, de fato, e a Bíblia fala sobre isso? Claro que fala. A Bíblia fala que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Bom, se eu pego esse versículo e ensino que nós somos pecadores, eu tiro todo mundo da posição de viver por fé. Porque a Bíblia não diz que é o pecador que vive pela fé. A Bíblia diz que é o justo. Amém. Bom, então se eu ensino que nós somos pecadores, eu tiro todo mundo da posição que Cristo colocou. Ok. Embolou aí? Não? Está tudo certo? Romanos 3, 23, abre lá. Romanos 3, 23. Sim. Você quer falar que hora? 5 minutos? Aleluia, né? É fé. Pai, em nome de Jesus, assim como Josué parou o tempo, Pai, eu solicito a esse relógio, eu tenho fé para isso, Pai, em nome de Jesus, para esse relógio, não é que eu quebre ele. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão. De fato, esse versículo existe na Bíblia. Mas o Romanos 3 não termina no versículo 23. O Romanos tem o versículo 24. E o 24 vai dizer assim: mas justificados graciosamente em Cristo, sim ou não? Sim. Lê para mim. Lê aí. Sendo justificado de forma gratuita, por meio da graça em Cristo Jesus. Bom, então vamos lá. O versículo é uma continuidade do 23. Então, vamos lá, 23. Quantos pecaram? Todos. Quantos pecaram? Todos. Ok. E quantos foram justificados? Todos. Todos foram? Sim ou não? Sim. Então, se todos eram pecadores, todos se tornaram justificados. O processo chamado justificação não reconhece o sangue humano, mas reconhece o sangue de Cristo, que é o Cordeiro único de Deus. Ok? Então, se Cristo derrama o sangue para justificar o meu pecado, significa, eu tomo a sua posição de pecador na cruz,
Porque a posição de pecador era a posição de morte. Então, quem era pecador precisava morrer. Mas ele me substitui. Ele pega a minha sentença e leva sobre ele a minha sentença. Ele me justifica. E quando ele me justifica, a minha posição de pecador, eu sou lavado, remido pelo sangue dele e saio do outro lado o quê? Justo. Porque eu passei pelo processo de justificação. O que ele faz? Ele cria um projeto redentivo chamado O Justo Vive pela Fé. Mas não tinha justo para viver pela fé. O que ele faz? Eu morro para justificar os que eram pecadores, para se tornar justos, para viver por fé. Enquanto a religião exclui todos, Cristo une todos do mesmo lugar. Oh, aleluia! Então, se a minha consciência é de pecador, eu me auto-excluo do único estilo de vida que tem para ser vivido, que é pela fé. Mas a fé só pode ser vivida por quem é justo. Eu te amo, eu te espero quarta-feira aqui. Eu vou abrir as latas de minhoca e depois eu fecho.